Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa ter aí um bom estudo, que Ele possa derramar sobre nós a sua paz, a sua bênção, para que a gente possa encontrar serenidade nesses momentos de dificuldade que não apenas no nosso país, nossa cidade, nós mesmos temos passado, mas todo o globo, né? É algo que devemos parar para pensar. Às vezes a gente fica olhando apenas para dentro de nós, mas é algo que repercute em todos nós, né? Bom, o Sidney e a Rose pediram para que a gente fizesse um estudo, estivesse repassando, a fim de que a gente pudesse estar aí colaborando nesse momento de dificuldade, né? Que a gente não pode estar se reunindo, com algumas reflexões, com alguns estudos referentes à doutrina espírita, ao Evangelho em nossa vida de uma forma geral. Bom, a gente encontrou do livro Pão Nosso, no capítulo 136, Conflito, em que a gente vai encontrar um trecho que está no versículo 21 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: acho então essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Como eu disse, uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. E aí Emmanuel diz o seguinte a respeito desse trecho do Evangelho que a gente encontra. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade de antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem a queda às quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável da sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achemos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibração adversa. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração broxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos
para o amanhã, no rumo da luz imperecível. É um texto lindo, riquíssimo e que nos faz parar e analisar a respeito de uma série de questões que se encontram ao nosso redor. Eu fiz algumas anotações e a gente gostaria de estar aí conversando com os amigos a respeito dessas anotações deste texto de Emmanuel, no livro Pão Nosso, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu vou tentar dividir esse estudo em duas partes, a fim de que seja mais produtivo. Bom, primeiro, ele faz uma alusão ao conflito que nós encontraremos dentro de nós mesmos. E aí nos faz uma pergunta muito interessante. Nos fazemos uma pergunta muito interessante. Qual a nossa natureza? E o entendimento disso é algo que vai de encontro a algumas questões muito importantes para nós. Porque conhecer a si mesmo é algo que vai fazer com que nós tenhamos um entendimento maior de como nós nos movemos neste ou naquele sentido. E aí ele faz essa alusão desse conhecimento de nós andando do lado do bem ou andando do lado do mal. Como eu gosto muito de fazer, a gente pode começar a imaginar esses conceitos, né? Bem e mal. Quando a gente vai lá no dicionário, a gente vai encontrar bem designa em geral o acordo entre o que é uma coisa e com o que ela deveria ser. Então vamos lá. Designa em geral o acordo entre o que uma coisa é com o que ela deve ser. Então, se aquela coisa deveria ser bola e ela é bola, é o bem, é boa aquela coisa. É isso que ele está tentando dizer. É a atualização das virtudes inscritas na natureza do ser. Então, bem como sinônimo de virtude. Então, tudo aquilo que se espera que uma pessoa faça, que faça representar o bem, uma boa ação, um sentimento de prazer ao outro, se você tem isso dentro de você e faz com que o outro sinta, isso é bem. É a natureza de uma virtude em você. Relaciona-se com o perfeito, com a perfectibilidade. Então, a gente imagina muito bem sendo aquilo que é perfeito. E perfectibilidade no sentido de daquilo estar naquela condição, naquele momento em que você necessita daquilo. Segundo o Espiritismo, tudo o que está de acordo com a lei de Deus. Então a gente trouxe aí o dicionário Aurélio e o entendimento da doutrina espírita a respeito de bem. Então, para a doutrina espírita, tudo o que está de acordo com a lei de Deus. E aí há uma diferença muito grande entre o que nós esperamos e o que Deus espera. Deus espera de nós, em nosso estágio evolutivo, determinadas situações, determinadas atitudes, que são próprias daquele estado evolutivo. Você não vai esperar, por exemplo, que uma criança saiba fazer contas de álgebra, ou que ela consiga se expressar filosoficamente falando em níveis muito apurados. Você não espera isso dela. Você espera uma comunicação de acordo com a faixa etária, você espera
questões de raciocínio lógico, matemático, de acordo com o grau de entendimento e de conceito matemático que aquela criança possui. Então Deus, a lei de Deus, ela é muito diferente da lei dos homens. A lei de Deus ela é uma lei perfeita. Ela já se encontra perfeita. A lei dos homens é uma lei que ainda se constrói. Então há uma diferença entre essa perfeição e a perfectibilidade entre um e outro. Bom, mal. Mal para a moral é o contrário de bem. Então tudo aquilo que esteja no oposto daquilo que a gente imagina como bem, será para nós o mal. Aceita-se também como mal tudo o que constitui obstáculo ou contradição à perfeição que o homem é capaz de conceber e muitas vezes de desejar. Então aquilo que eu desejo, aquilo que eu consigo imaginar, pensar, se for contrário ao bem, aquilo que eu digo que é o bem, é o mal. Divide-se esse mal, ele se divide em mal metafísico, que a gente vai chamar de imperfeição moral, e mal com o sofrimento, o mal físico. Esse mal moral, que também seria o chamado pecado. Segundo o Espiritismo, tudo o que não está de acordo com as leis de Deus. Então, está fora da lei de Deus, seria mal. Dessa forma, a gente poderia dizer que nós agimos no mal durante muito tempo, segundo o conceito. Porque nós ainda somos criaturas que estamos caminhando para a perfeição. Nesse sentido, imaginando um aspecto mais amplo, para Deus nós somos criaturas de benevolência, de bondade, porque fazemos aquilo que está de acordo com o que é esperado para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Por isso Deus não se ira conosco. Por isso Deus jamais está de mal conosco. Por isso Deus não necessita nos perdoar, porque Ele não se sente ofendido conosco. Mas, ao contrário, nós, perante o mundo que nos cerca, nós nos sentimos maus. Por quê? Porque nós percebemos que além existem coisas melhores e que nós somos capazes de fazer de forma melhor aquilo que nós fazemos hoje. Deu para perceber a dualidade em que nós vivemos o tempo inteiro? E aí a gente começa a entender uma outra situação que nos faz estar constantemente em briga conosco mesmo. Porque nós começamos a olhar dentro de nós esses instantes, estas situações, e dizer, olha, não dá. E esse não dá é algo que está contido lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. É aquilo que nós chamamos de consciência. Vocês lembram? Onde está escrito a lei de Deus, quer dizer, onde está escrito para nós aquilo que nós deveríamos fazer? Na consciência. E aí você deve estar me dizendo assim, tá, você definiu lá, lindo, maravilhoso, bem e mal, e consciência? Bom, consciência, ela pode se dividir em vários aspectos. Ela não é algo que se possa expressar em uma única frase. Por exemplo, a consciência pode ser a consciência de seus próprios deveres. O conhecimento, a noção do que se passa em nós. Aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu tenho que fazer. É ter consciência, ter entendimento do que eu devo fazer. Mas ela pode ser também
um estado de entendimento de si mesmo. A percepção mais ou menos clara dos fenômenos que informam a respeito de nossa própria consciência, de nossa própria existência. Eu existo. E eu existir me diz que eu tenho consciência, eu tenho entendimento de mim mesmo. Eu conheço a mim mesmo. No sentido de saber da existência daquela individualidade. Mas pode ser também um sentimento de dever, de moralidade. Um homem que tem consciência das coisas boas e das coisas ruins. Moralidade. É aquela dualidade entre o certo e o errado. E a gente chama isso também de consciência. Nesse sentido, quando a gente está expressando a questão consciência, a gente passa a perceber que o conceito de consciência está intimamente relacionado com os termos eu, existência, pessoa, revelando uma conexão existente entre a consciência, o consciente e a consciência moral. Entender que eu posso as coisas, eu entendo que as coisas acontecem ao meu redor e de que eu tenho que me relacionar com essas coisas, no sentido de como me relaciono com estas coisas. Eu posso usar, por exemplo, uma arma de fogo para matar uma pessoa, mas da mesma forma posso usar essa mesma arma de fogo para alimentar muitas pessoas. É nesse sentido, da consciência do que fazer ao meu redor. Aí você deve estar pensando assim, bom, lindo, maravilhoso, você conseguiu definir consciência, mas onde ela fica? Com toda certeza ela não fica no corpo físico, porque a partir do momento que o corpo físico morre, o indivíduo que está no plano espiritual, ele continua tendo consciência de si mesmo. Tanto é que as comunicações espirituais vêm nos trazer. Então ela fica no espírito. Ela fica ao redor daquele foco de inteligência. E essa inteligência se mostra pela consciência. Um outro ponto muito interessante, né? Você deve ter parado para pensar, o que ela faz? O que essa consciência faz? É só nos guiar para a lei de Deus? Não. Essa consciência, quando você está lá no livro No Mundo Maior, Calderaro diz que ela se divide em 3. O superconsciente, o consciente e o subconsciente, que seriam estados desta consciência. O subconsciente seria a residência dos impulsos automáticos. Tudo aquilo que você, ao longo do tempo, automatizou. Fez tantas vezes, que passou a fazer sem você ter que pensar naquilo. É a casa de seu arquivo de memória. O consciente, ele seria o domicílio das conquistas atuais. É o local onde você trabalha tudo aquilo que você pretende fazer ao longo do tempo. Tudo aquilo que será arquivado lá atrás. Mas vamos lembrar, você, quando chega no arquivo e vai pegar determinado documento, tem muito amarelo, o primeiro que você pega é amarelo. Mas não, você precisa do vermelho. Então, para pegar o vermelho, você tem que ficar procurando onde tem o vermelho. Então, o fazer várias vezes importa nesse sentido. Nós teríamos também o superconsciente, que é a casa das noções superiores. É a meta a atingir.
E aí, nesse local, é de onde se origina aquilo que você quer. É o farol para onde você vai. Das noções superiores. E é interessante quando você pensa nisso, nesse castelo de 3 andares, e essa meta a atingir, que você sempre olha para o alto, para o superior, para aquilo que você necessita encontrar naquele momento. E são sempre coisas que lhe inspiram, sempre coisas que fazem com que você busque algo mais, com que você tente se encontrar com algo mais positivo, algo que é melhor do que você mesmo. E isso porque numa situação muito interessante, porque você sempre está observando seu próprio posicionamento, percebendo que é um posicionamento que lhe causa vergonha, dor, angústia, e você busca algo que suplante, transfira, retire essa dor e essa vergonha. Aí você busca isso constantemente. Quando você está falando dessa situação, você está invariavelmente falando em vários níveis. Várias pessoas, várias situações. Por quê? Porque estas situações, estas pessoas, estas individualidades carregam dentro de si seu próprio arcabouço de experiência. Esse arcabouço de experiência vai conduzir mais ou menos o caminho que você irá seguir. Por quê? Porque na hora da dúvida, na hora de qual caminho seguir, na bifurcação, na hora de escolher, você vai lá naquele arquivo, no seu subconsciente, e busca aquilo que você pretende fazer. Agora vamos lembrar, se tem muito amarelo, a tendência, a probabilidade é de que você retire amarelo primeiro, antes do vermelho. Se você tem que seguir o caminho do vermelho e pega o amarelo, vai dar errado. Vai dar problema. E aí, normalmente, este errado, este problema, causa dor, causa sofrimento, causa angústia, porque faz com que você cometa as várias imperfeições que normalmente a gente comete no nosso dia a dia. Por isso é que o buscar novas atitudes, por isso que o buscar novas experiências caminhando no bem, de forma diferente do que nós temos feito ao longo do tempo, é importante. Por isso que quando nós somos chamados, vamos lá fazer o campanha do quilo, vamos estudar um pouco mais, vamos sair de determinadas, nos abster de determinadas companhias, ou vamos nos abster de determinados atos em prol de outros, é a construção, nós estaremos fazendo a construção, nesse momento, de novos impulsos, para arquivar lá em nossas experiências caminhos novos, novas formas de proceder. É importante que a gente pense nisso. Vamos parar por aqui nessa primeira parte e a gente retoma. Bom, dando sequência ao nosso estudo, vamos em mais duas partes aí, né? Emmanuel, no terceiro parágrafo do capítulo 136 do livro Pão Nosso, intitulado Conflito, quando ele vem falando a respeito do trechozinho contido em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21, ele diz o seguinte: alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos
e, geralmente, procurando o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É interessante algumas coisas que ele coloca, né? Primeiro, colocando culpa a espíritos de ordem inferior, né? Que muita gente denomina como demônio. E a doutrina espírita, ao longo do tempo, já vem nos ensinando de forma bem clara que o que nós chamamos de demônios nada mais são do que nós mesmos. Espíritos ainda em evolução, espíritos ainda repletos de mazelas e que do plano espiritual ainda se comprazem nessas mazelas e vêm ao plano físico, de certa forma, tentar, de certa forma, buscar que os encarnados, aqueles que aqui se encontram ainda presos ao corpo de carne, executem determinadas ações para que eles do plano espiritual possam receber esses benefícios. É evidente que quando isso ocorre, ocorre primeiramente porque eles querem, porque se não houvesse lá quem quisesse, aqui não haveria quem ofereceria. Ou ao contrário, só existe lá quem quer porque aqui existe quem oferece. Vamos nos lembrar de nossa própria responsabilidade, né? De nossas más tendências, porque, como nós começamos dizendo, quem está do lado de lá, com problemas, mazelas, somos nós mesmos que aqui estivemos. Pois bem, esses espíritos inferiores, eles se aproximam de nós por causa de nossos gostos, de nossos pensamentos, né? E quando a gente fala de pensamento, logo vem à tona aquela famosa pergunta 459, contida no Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a gente vai encontrar respostas muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Eles vêm e nos conduzem nessa ou naquela situação. A gente fica até assustado quando tem notícia deste episódio. Mas vamos nos lembrar, espíritos existem ao nosso lado de todas as matizes. Lembrando aqui da escala espírita, desde espíritos inferiores até a espíritos de extrema envergadura espiritual. Os nossos anjos de guarda, por exemplo, são espíritos elevadíssimos. Espíritos que querem o nosso bem, que não fazem nada que venha a nos prejudicar. Muito pelo contrário, tudo que eles fazem é exatamente para que nós consigamos evoluir, consigamos adquirir mais bem-estar. Mas, se assim o é, por que nós nos sintonizamos então com esses espíritos inferiores? Justamente por causa de nossos desejos. Esses espíritos inferiores, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não respeitam a nossa vontade e tentam impor a vontade deles. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém que era fumante, quando desencarna, chega no plano espiritual, ainda quer permanecer neste vício, o vício do fumo. E vai buscar alguém que aqui esteja encarnado, que fume, para sanar esse desejo dele. Aí, de uma hora para outra, esse fumante aqui encarnado resolve parar de fumar. Você acha que ele vai querer perder o seu cachimbo vivo? Lógico que não. Então vai tentar impor de todas as formas. E você pode parar para pensar, né? Mas então por que os espíritos evoluídos não... Os espíritos superiores, eles não vêm ao nosso socorro? Eles vêm ao nosso socorro, nos dando consolo, suporte, mas esperam de nós o esforço para fugir disso. Depende de nós. Nós começamos no vício, nós devemos sair do vício.
mas eles estão ali o tempo inteiro ao nosso redor. E engraçado que esse conflito existente dentro de nós, em parte, vem deles. Porque só existe o conflito porque as ideias se chocam dentro de nós. Só existe o conflito porque, de um lado, nós temos um conceito já muito estabelecido, de outro, eles trazem novos conceitos para a gente. Incutem em nossa mente, incutem em nossa vida, de várias formas, ideias diferentes que fazem com que nós repensemos os nossos atos, repensemos as nossas formas de entender a vida. Entendendo a vida de uma forma diferente, entendendo como agir de uma forma diferente, nós vamos, então, agir diferente. É o famoso Castelo de 3 andares, de André Luiz, que na realidade não é de André Luiz, é de Calderaro, né? A gente vai encontrar na obra de André Luiz, no livro Mundo Maior, quando o Calderaro fala lá de nossa própria consciência, de nossa mente, de nosso cérebro, que ele poderia se dividir como um castelo de 3 andares. No primeiro andar, o subconsciente, a residência dos impulsos automáticos, é aquele local onde nós arquivamos, daí o arquivo, de nosso sumário vivo. Tudo aquilo que fomos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós detemos como experiência está arquivado lá. No segundo andar estaria o domicílio das conquistas atuais, é o local de trabalho, é o local onde existe o conflito. E numa zona que a gente pode chamar de intermediária. E no andar de cima, o superconsciente, a meta a ser alcançada, a casa das noções superiores. E é engraçado quando a gente coloca esse pensamento mais ao alto, porque a gente sempre olha para o alto. De onde vêm os espíritos superiores? No nosso íntimo idealizado, dos planos mais altos, das escalas superiores. De onde vem a luz que ilumina o nosso dia a dia. E é engraçado, né? Se você parar para pensar. Arquivo, um local amontoado, cheio de coisas, escuro, frio, úmido. O local da batalha, um local amplo, cheio de possibilidades. E esse superconsciente, a meta, a casa das noções superiores, como a luz que ilumina tudo isso, dando-nos a oportunidade de ver as coisas com mais clareza. E vendo com mais clareza, a gente começa a perceber que nós devemos buscar agir de forma diferente. E é engraçado quando a gente para pensar assim, que se nós não quisermos agir de forma mais clara, vai acabar acontecendo conosco o encontro com o despertador. Porque nós vamos estar dormindo no ponto, né? Esse despertador como a dor mesmo. E muita gente fala que dor é uma coisa do mal. Não. Muito pelo contrário, é uma coisa boa em nossa vida. Boa no sentido de nos fazer despertar, boa no sentido de nos fazer sair do estado de comodismo em que nós vivemos. No conceito de dor, e é um conceito muito interessante, a gente parar para analisar com mais profundidade, é um sinal fisiológico. Então, sendo um sinal fisiológico, ele só pode agir, só pode existir no corpo físico, que caracteriza uma injúria celular, que está caracterizando a morte ou o ferimento de células. Visando a integridade do organismo. Qual organismo? O organismo físico. Pelo reflexo de retirada. E aí o ponto-chave de tudo isso, né? Da beleza disso. Pelo reflexo de busca de coisas melhores que não nos tragam dor. Então, quando dói, você sai de onde você está e busca correndo
locais onde não haja a dor. E quando você acha esse local, você fica ali estacionado. Porque nós somos espíritos comodistas. Nós gostamos do cômodo. É engraçado que quando nós nos acomodamos, ficamos presos no tempo, a dor chega de novo para nos obrigar a caminhar. É o aguilhão de Deus nos convocando à caminhada, nos convocando a novas experiências, a novas escolhas. E aí você vai parar e pensar da seguinte forma, né? Mas Deus se envolve conosco o tempo inteiro. Só que Deus espera que nós escolhamos. Temos que escolher. É o livre-arbítrio que Ele nos concede. Mas para escolher, a gente tem que sair de onde está. A gente tem que tomar novas atitudes, novos posicionamentos. Buscar coisas diferentes. Se você ficar buscando sempre a mesma coisa, você vai acabar sentindo dor. E aí, em um determinado momento, vou fazer diferente. E encontra caminhos que te trazem paz, harmonia, felicidade. Mas tudo isso demanda tempo, demanda esforço, demanda vontade. Vontade essa que muitas das vezes nós preferimos deixar na mão de outros. E aí a importância de nós pararmos para pensar. Que o texto de Emmanuel nos convoca a pensar. A responsabilidade é de quem? É nossa. Mas aí a gente fica tentando delegar a responsabilidade a outros. Não vai funcionar. Enquanto nós esperarmos que o outro resolva os nossos problemas, nós ainda vamos estar carregando esses problemas conosco. É responsabilidade nossa. A evolução ela se dá de forma individual primeiramente. Cada indivíduo evolui a seu tempo, devido às experiências que ele, indivíduo, que nós, indivíduos, resolvemos caminhar, trilhar. E quando são boas experiências, bons caminhos, a gente cresce. Mas vamos lembrar, é nosso, é individual, parte de nossa vontade. E quando a gente para pensar assim, a gente começa a lembrar da importância de nos reformarmos intimamente. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar uma coisa maravilhosa, né? Ou desculpe, eu disse Evangelho segundo o Espiritismo, mas na realidade é Livro dos Espíritos, questão 919. Compreendendo toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Porque se você parar para pegar as falas de Paulo, né, ele já se conhece, ele consegue perceber esse conflito dentro dele. Aí, Kardec diz, né, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de se conseguir isso? Aí a resposta vem de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma, necessitava de transformação. Uma transformação benéfica. Façamos isso no nosso dia a dia. Aprendamos a olhar para dentro de nós e nos questionar a respeito de nossas próprias atitudes. Que com toda certeza nós estaremos encontrando novas formas de agir. Porque teremos o entendimento de que teremos agido mal com determinadas pessoas. E ao longo do tempo nós vamos percebendo isso. Vamos deixar de ser criaturas ainda oscilantes, né? O bruxuleante que ele coloca no texto, que oscila entre um e outro. Vamos passar a ser criaturas que se mantêm,
firmes no posicionamento divino, firmes junto com Jesus. Porque estando com Jesus, estando com o Evangelho, cada vez mais agiremos melhor. Que Jesus ilumine, que Jesus nos proteja, que Ele nos dê condição de caminhar nesse sentido, porque desta forma estaremos crescendo, encontrando cada vez mais paz em nós, por nós e por todos os outros ao nosso redor. Porque toda vez que estamos felizes, distribuímos felicidade aonde quer que estejamos. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade e que vocês aproveitem bem o vídeo. Obrigado.